Em tempos remotos, na majestosa Babilônia, onde as torres alcançavam os céus e os decretos do rei eram como leis inquebráveis, surge a figura imponente de Daniel, um homem cuja resiliência desafia os próprios limites da compreensão humana. Daniel, um jovem exilado, encontra-se diante de uma encruzilhada na qual muitos se perderiam. No entanto, sua fé e determinação se tornam uma luz em meio às sombras da incerteza. Desde o desafio inicial de recusar a comida real do rei até a trama que o leva à cova dos leões, Daniel personifica a resiliência em sua forma mais pura. Sua firmeza não é apenas uma resposta a decretos terrenos, mas uma afirmação ousada de sua confiança inabalável no divino. Mesmo diante da proibição de orar, Daniel permanece inabalável. 3 vezes ao dia, ele se ajoelha diante de Deus, desafiando as leis dos homens com uma resiliência que transcende as ameaças terrenas. A história atinge seu ápice quando Daniel enfrenta a cova dos leões. Sua firmeza não é apenas um desafio à morte iminente, mas uma afirmação de que a resiliência fundamentada na fé pode domar as feras mais selvagens. Na manhã seguinte, quando o rei Dário abre a cova, encontra Daniel ileso. O triunfo da resiliência sobre o desespero, a fé sobre o medo. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Declara Daniel, testemunhando que a verdadeira firmeza vem da confiança em algo maior do que as circunstâncias. Embarque conosco nesta jornada épica, uma história que ultrapassa as eras para nos lembrar que, mesmo em meio à adversidade, a resiliência guiada pela fé pode ser a chave para a vitória. Sejam bem-vindos. Este é o canal Oração Narrativa, e este é a extraordinária história do profeta Daniel na Babilônia. Tudo começou durante o reinado de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Em um ato de conquista, as tropas babilônicas invadiram Jerusalém, capital do reino de Judá. Nesse período turbulento, Daniel, ainda um jovem, foi levado cativo para a Babilônia, junto com outros jovens promissores de sua terra natal. Essa era uma prática comum naqueles tempos, onde os conquistadores procuravam incorporar os mais talentosos e educados de terras estrangeiras em sua própria cultura. Na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram colocados em um programa de treinamento rigoroso, destinado a integrá-los à elite do império. Isso incluía aprender a língua, a cultura e a sabedoria dos babilônios. Rapidamente, Daniel chamou a atenção de seus instrutores e, mais notavelmente, do rei Nabucodonosor. Sua inteligência e habilidades interpretativas o destacaram, não apenas como um cativo, mas como um conselheiro valioso na corte real. O caminho de Daniel não foi pavimentado apenas com sucessos. Enquanto ele prosperava na Babilônia, ele também enfrentava desafios monumentais que testariam sua fé e firmeza em Deus. A primeira grande prova de resiliência ocorreu quando Daniel, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, foi selecionado para ser treinado para o serviço no Palácio Real. Eles enfrentaram a pressão para renunciar à sua dieta específica, mas Daniel, em sua firmeza, recusou-se a comprometer os princípios da sua fé. O resultado foi visível ao fim dos dias, quando os homens que tinham comido eram trazidos à presença do rei. O príncipe dos eunucos trouxe-os perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso, ficaram assistindo diante do rei. Esse episódio foi apenas o prelúdio para desafios mais significativos. À medida que o tempo avançava, Daniel tornou-se conselheiro nos reinados sucessivos de Belsazar e Dário. No entanto, a inveja e a trama contra ele culminaram na emissão de um decreto que proibia qualquer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Daniel, ciente do decreto, permaneceu firme em suas convicções, e quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A lealdade de Daniel a Deus o colocou em uma situação perigosa. O rei Dário, a quem Daniel servia fielmente, foi constrangido a lançá-lo na cova dos leões por violar o decreto. A resiliência de Daniel brilhou intensamente nesse momento. Ele não cedeu ao medo, mas manteve-se confiante em Deus. Na manhã seguinte, ao abrir a cova, o rei encontrou Daniel ileso.
A resiliência de Daniel não só o preservou, mas também testemunhou a fidelidade de Deus diante do rei e da nação. A história de Daniel é um convite à firmeza em meio à adversidade, uma lembrança de que aqueles que confiam no Senhor encontrarão forças mesmo nos momentos mais sombrios. O testemunho de Daniel ecoa através dos séculos, inspirando crentes a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo quando pressionados pelo mundo ao seu redor. Sua vida é uma exortação a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, e a acreditar que a resiliência fundamentada na fé leva à vitória divina. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti, ou Isaías 26:3. A resiliência de Daniel foi a expressão dessa confiança inabalável em Deus, uma confiança que transcendeu as adversidades e resplandeceu como uma luz em meio às trevas.